seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A Semana de Atualização Teológica 2020 apresenta o pastor Diego Bittencourt. Pastor Diego é pastor titular da Igreja Calvary de Campo Mourão, formado pela Calvary Chapel Bible College e doutor em Missiologia pelo MTC. Nessa mensagem, pastor Diego discorre sobre a nova igreja no pós-Covid e traz algumas sugestões para reflexão e mudança de atitude. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Diego Bittencourt. Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Diego Bittencourt, eu sou pastor da Calvary Campo, inclusive estamos aqui gravando na Calvary Campo e com um privilégio enorme de poder participar com vocês nessa conferência que é tão necessária para esses tempos, diante daquilo que nós temos vivido, Conferência da Igreja Missionária. Eu quero agradecer meu amigo, pastor Sandro, pelo carinho do convite. E o que me coube é falar sobre essa nova igreja no pós-Covid. Essa nova igreja no pós-Covid. Obviamente, eu não vou trazer aqui prognósticos para os irmãos, uma vez que ninguém sabe o que vai ser de fato. Então, eu quero trazer algumas sugestões daquilo que nós já temos vivido e daquilo que nós pensamos que são algumas percepções, realistas diante daquilo que a gente vai começar a viver nesse pós-crise, quais atitudes que cabe a nós e até também compartilhar um pouco do nosso testemunho aqui da nossa comunidade local. Então, algumas sugestões para vocês. A primeira delas é que nesse momento, diferentemente de todo o caos, de toda a angústia, de toda a aflição, de toda a incerteza, que obviamente está no bojo e deve estar no bojo da nossa discussão e da nossa reflexão, nesse momento nós temos o privilégio de repensar todas as coisas. Para nós, pastores, isso é um privilégio. Eu sei que a igreja nem sempre é essa organização mais inovadora possível. Eu sei que a igreja não necessariamente, ou nem sempre, ela se sente tão confortável com grandes mudanças, sobretudo quando essas mudanças nos são impostas. Mas nós temos sim, e eu quero usar essa palavra propositalmente, nós somos aqueles que têm o privilégio de repensar tudo nesse momento de pandemia e, sobretudo, ao nós refletirmos sobre a igreja pós-pandemia. Talvez você esteja plantando igreja. Bom, plantar nesse momento muda bastante coisa. De repente você está numa cidade, num estado onde você não pode se reunir presencialmente.
Quem sabe você acabou de plantar a igreja. Quem sabe você estava caminhando para esse processo de organização da igreja. Existe um elemento aí de inovação que se faz necessário. De repente você já tem uma igreja onde você tem pastoreado ela por bastante tempo, ou quem sabe você assumiu uma igreja há um pouco tempo, e você tem pensado sobre a questão da revitalização. Bom, deixa eu te dar uma notícia excelente. Esse é um bom momento para você fazer testes, esse é um bom momento para você que precisa revitalizar a igreja, porque a verdade é o seguinte, literalmente nós podemos errar nesse momento. E deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Se em diferentes momentos nós ficamos com bastante receio de mudar algumas coisas, de repensar estratégias e como é que a igreja vai reagir, como é que a comunidade vai responder. Bom, nesse momento onde tudo precisa ser repensado, se você assumir uma estratégia e quem sabe ela não foi a melhor das estratégias, ok, é um momento de pandemia. Pode parecer brincadeira, mas de fato isso nos dá um pouco mais de segurança. Se você está revitalizando a igreja, essa é a hora de você testar coisas novas. Essa é a hora de você dar passos, quem sabe até um pouco mais arriscados e um pouco mais arrojados, de conversar com a sua liderança. Olha, nós precisamos efetivamente mudar algumas questões. Quem sabe, uma expressão também que vem sendo muito usada é o tempo de você replantar a igreja. É verdade que várias igrejas vão fechar, é verdade que muitas igrejas já estão fechando, mas para nós que estamos refletindo profundamente sobre os aspectos da cultura e sobre as implicações desse mundo pandemia e pós-pandemia, quem sabe é uma oportunidade incrível de replantarmos a igreja sobre a qual o Senhor nos deu o privilégio de pastorear. Aqui nós temos pensado 3 elementos muito simples que eu gostaria de compartilhar com você, 3 palavras que talvez nos ajudem aqui. As palavras são manter, começar e eliminar. Eu quero desafiar você, pastor e líder, o que na sua igreja, na igreja que você pastoreia nesse momento, precisa ser mantido. Quais são as boas práticas? O que é aquilo que vem do seu DNA, que é a essência, ou as estratégias a partir daquilo que Deus colocou como vocação da sua comunidade? O que precisa, independentemente dessa crise, ser mantido? São os bons valores, são as boas práticas, são as boas estratégias. O que precisa ser mantido? Essa é uma reflexão necessária. O que precisa ser iniciado? Ou seja, o que você não fazia antes da crise e agora você percebeu que você precisa fazer, que você deve fazer, ou quem sabe você gostaria muito que fosse feito. Esse é o momento para não apenas manter coisas, mas para iniciar processos novos. E, sem dúvida alguma, uma das coisas que vários pastores não gostam, mas esse também é o momento de eliminar algumas coisas. O que é que você vinha fazendo e talvez, quem sabe, não teve a ousadia necessária para simplesmente tirar? Talvez é um programa, talvez é um ministério, talvez é um processo que você faz muito mais por causa da cultura e você já se habituou a fazer, mas nesse momento, não apenas nesse momento onde não existem cultos presenciais na maioria dos casos, mas eu digo que para o momento dessa nova igreja, na pós-crise e no pós-Covid, ficou claro para você que algumas coisas não fazem mais sentido. Quem sabe é uma reunião que você tem mantido há 5, 10, 15 anos porque é o que você acostumou a fazer. Então eu gostaria de te encorajar a pensar sobre o que precisa ser mantido, o que deve ser iniciado e o que precisa ser eliminado. A minha segunda sugestão tem a ver com relembrar que pessoas são muito mais importantes do que as estruturas. Eu sei que isso pode soar absolutamente óbvio, mas eu estou aqui gravando essa mensagem a vocês, na nossa igreja, na nossa comunidade, a Calvary Campo, um prédio muito agradável, um prédio relativamente grande, um prédio novo, porque nós nos mudamos para cá no mês de novembro, e aí você sabe, nesse nosso calendário, dezembro, segunda quinzena, as pessoas já começam a viajar, janeiro para a igreja é bem fraco, então fevereiro a gente estava começando a retomar, 15 de março, quando nós estávamos numa crescente facilmente percebida, nós tivemos aí o nosso último culto, 15 de março. Já vamos para a 13ª semana.
E a verdade, a 13ª semana, ao menos enquanto eu gravo, eu estou aqui na segunda quinzena de junho gravando essa mensagem para vocês. E o porquê eu digo isso? Porque é claro que nós temos sonhos, nós temos planos para esse local. Muitas das coisas que nós já havíamos sonhado anteriormente nesse mundo pré-crise, elas ainda fazem sentido para nós no pós-crise, porque nós pensamos não apenas a partir das estruturas, mas como é que as estruturas poderiam viabilizar os projetos que Deus havia colocado no nosso coração. Mas a verdade é que nesse momento, e eu sou muito grato por esse espaço, mas se eu for bastante reducionista, esse espaço nada mais é do que um grande estúdio. 1.200 metros quadrados de estúdio. Eu poderia fazer o que eu estou fazendo aqui de dentro de uma sala, eu poderia fazer na minha casa. É claro que aqui tem um aparato tecnológico muito mais interessante, o que me possibilita gravar essa mensagem com um pouco mais de qualidade para vocês, mas a verdade é que ficou muito evidente aquilo que nós jamais deveríamos ter esquecido enquanto pastores e líderes, que pessoas importam mais do que estruturas. Aqui na minha realidade em Campo Mourão, embora os decretos já tenham sido flexibilizados e a maioria das igrejas tenham retornado, nós temos entendido, enquanto conselho, liderança, enquanto equipe, que não é o momento de voltar. Aqui na nossa cidade, os casos voltaram a subir. Ou seja, nós não nos sentimos confortáveis ainda em expor as nossas pessoas a essa realidade. E eu não estou dizendo que se você voltou aos cultos, você está expondo a sua comunidade. Não, eu estou falando de uma realidade muito particular nossa. No nosso contexto, no nosso momento, no nosso perfil de comunidade de fé, nós entendemos que ainda não é o tempo de voltar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque pode ser que isso dure mais algumas semanas, pode ser que isso dure mais alguns meses, pode ser que nós não retornemos ainda nesse ano de 2020. É um pouco assustador pensar sobre isso. Mas quando nós pensamos que a igreja é povo, quando nós pensamos que a igreja diz respeito a pessoas e não a estruturas, nós não vamos jamais reabrir a igreja, porque a igreja nunca fechou. Aliás, esse é um encorajamento que eu gostaria de trazer a você. Os prédios podem estar fechados, mas a igreja continua viva. A igreja nunca fechou, portanto, ela nunca vai reabrir. Então, eu acho que duas questões fundamentais para nós pensarmos nesse momento e no momento pós-crise, se eu pudesse definir em duas palavras, é valorizar os aspectos relacionais da nossa fé. O Novo Testamento é cheio daquilo que nós chamamos de imperativos de mutualidade, ou seja, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, levar os fardos pesados uns dos outros. O Novo Testamento inteiro está falando sobre a percepção relacional da comunidade dos discípulos de Jesus. Isso pode e deve acontecer em estruturas como essa ou não. Porque se essa pandemia demorar um pouco mais, e talvez já está demorando um pouco mais do que muitos de nós imaginávamos, se nós valorizamos os aspectos relacionais, os pequenos grupos online, os cursos teológicos online, as classes de membresia online, enfim, seja criativo nesse momento. Se nós valorizarmos esse tipo de coisa, nós podemos até nos sentir bem desconfortáveis em chegar no domingo aqui para gravar um culto, para fazer uma transmissão e ver essa quantidade enorme de cadeiras vazias, mas a verdade é que nós teremos a convicção de que a igreja continua viva e ativa, porque ela é fundamentada nesse aspecto relacional à luz da própria Trindade. O Deus Trino, que se relaciona de modo harmônico, perfeito, pleno e eterno, quando ele cria o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele nos cria para os relacionamentos. É Deus e não Adão que diz que não é bom que o homem viva só, que fez para ele alguém que lhe corresponda, alguém que a gente pode olhar no olho, alguém que nesse momento, quem sabe, a gente não pode tocar, a gente não pode pegar, mas a gente pode ver, pode ser através de uma tela, pode ser com algum distanciamento, mas o aspecto relacional. E um outro aspecto, dentro dessa expressão de que pessoas são mais importantes do que estruturas, repito, embora isso seja um tanto óbvio, é o aspecto da missionalidade. Então, não apenas nós enfatizarmos o quão importante é o aspecto relacional da nossa fé enquanto comunidade, mas valorizar também a questão da missionalidade, de incentivar os membros da nossa comunidade ao cumprimento da missão de Cristo Jesus.
Ou seja, nós podemos até não nos encontrarmos aqui aos domingos, o que, repito, não é ideal, fere nosso coração. Eu, enquanto pastor, fico sempre chateado em ver esse lugar vazio aos domingos, mas quando eu sei que a comunidade a qual Deus tem me dado o privilégio de pastorear continua viva e ativa e cumprindo sua missão de amar e servir a cidade, isso encanta meu coração. Talvez uma terceira sugestão que eu gostaria de trazer para vocês, essa, quem sabe, um pouco mais pragmática, um pouco mais prática, é que nós, enquanto pastores, precisamos entender que o futuro da igreja é inegociavelmente tecnológico. E deixa eu te explicar o que eu quero dizer por isso. Nós temos aqui 350 cadeiras nesse espaço, que você não pode ver, mas eu vislumbro aqui. São 350 cadeiras colocadas. Nós já colocamos mais pessoas do que isso aqui. Na nossa inauguração tinha bastante gente, colocamos mais cadeiras. Em alguns domingos, obviamente, tinha menos pessoas do que a capacidade total. Mas no nosso primeiro culto online, de novo, de modo forçado, ninguém escolheu isso, mas no nosso primeiro culto online nós tivemos 1.378 visualizações. Numa estimativa conservadora, que a gente não quer trabalhar com números aqui exagerados e elásticos, numa estimativa conservadora, para cada visualização, ou seja, para cada aparelho conectado, nós tínhamos 2 pessoas. Porque, obviamente, tem gente que assiste sozinho, tem gente que assiste com seu cônjuge, tem gente que assiste com seus filhos, uma família reunida. Então, vamos dizer que para cada aparelho, 2 pessoas. Então, num culto habitual de domingo, nós temos 350 pessoas, ou ao menos 350 lugares. No nosso primeiro culto desse momento de pandemia, nós tivemos cerca de 2.000, para arredondar, e 700 pessoas acompanhando. Eles assistiram o culto inteiro? Foi do início ao fim? Bom, não tem como nós medirmos isso. Mas, de alguma maneira, quase 3.000 pessoas pararam e assistiram por alguns minutos, seja o louvor, seja a palavra, ou seja, no nosso primeiro domingo, com a igreja fechada, a igreja cresceu, se por assim você quiser dizer. Obviamente, isso não diz respeito a uma membresia, nós não nos iludimos com isso, mas nós tivemos um alcance, por assim dizer, 10 vezes mais do que seria o nosso alcance habitual. O culto presencial é insubstituível. O fato de nos reunirmos enquanto Igreja de Jesus Cristo jamais pode ser negligenciado. Aliás, o autor aos Hebreus já dizia isso quase 2.000 anos atrás. Mas, quando eu digo que nós precisamos entender que o futuro é inegociavelmente tecnológico, é porque esse negócio chamado internet, ele tem escala. Então eu posso falar com 300 pessoas presencialmente e eu posso falar com 3.000, com 30.000, com 300.000 de modo remoto, dependendo da abrangência e do alcance que Deus te permitiu. Algumas coisas interessantes têm acontecido. Por exemplo, nesse momento de pandemia, algumas pessoas já me procuraram dizendo: pastor, 2 realidades diferentes. Tem um perfil de pessoas que dizia: pastor, eu estava começando a conhecer a Calvary Campo, veio a pandemia, eu continuei acompanhando os cultos online e eu queria saber como é que eu posso me tornar membro dessa igreja e como é que eu posso servir, mesmo com os ofícios de culto e os ministérios não acontecendo tal como aconteciam antes. Isso me surpreendeu. Há um outro perfil de pessoas que falou: pastor, eu não conhecia a igreja presencialmente, mas minha primeira visita à igreja foi online, nesse momento de pandemia, e eu tenho acompanhado todos os domingos. Há um terceiro perfil de pessoa que diz: pastor, eu não fazia parte da igreja, eu comecei a acompanhar no momento da pandemia, e hoje eu sinto que eu faço parte dessa igreja, eu sinto que eu faço parte da Calvary Campo. Inclusive pessoas nos escrevendo para perguntar: pastor, como é que a gente pode contribuir com a Calvary Campo? Porque eu tenho sido nutrido espiritualmente, eu tenho sido abençoado espiritualmente. Eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado, isso tem acontecido. E pessoas nos escrevendo dizendo como é que a gente pode participar, como é que a gente pode investir no reino através do investimento nessa igreja, comunidade local, Calvary Campo. Nós fizemos com uma banda de um pessoal bem talentoso que nós temos aqui, a banda Terno e Saia, nós fizemos uma live solidária. Sabe quantas vezes nós fizemos lives solidárias nos últimos 10 anos? Nenhuma vez. Mas no momento da pandemia,
nós fomos criativos e entendemos que o futuro da igreja passa inegociavelmente pelo aparato tecnológico. Juntamos a banda, eu trouxe uma palavra, nós arrecadamos recursos, arrecadamos donativos, arrecadamos cestas básicas. Até agora, com as contribuições da igreja, junto de algumas contribuições também da live, nós já arrecadamos mais de 4 toneladas de alimentos. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que sim, existem os aspectos negativos dessa pandemia. Mas a minha tentativa aqui com você é de tentar fazer você pensar como você pode continuar sendo fiel a Deus no seu chamado, não apenas como pastor e como líder, mas como igreja, como comunidade de fé. Porque, como disse o missiólogo Michael Gorin, missiólogo canadense, o nosso papel não é ser pessimista e nem otimista, é sermos realistas e esperançosos. Ou seja, nós discernirmos o que está acontecendo, colocar nossa esperança em Deus e cumprirmos fielmente a nossa missão. Sejam momentos ruins ou sejam momentos bons, o que é que nós faremos com aquilo que está sendo colocado diante de nós? Porque o nosso Deus continua no trono. Ele não perdeu o controle da história. Ele continua soberano. Aliás, é interessante que pastoreie você uma pequena igreja, uma grande igreja ou uma mega igreja, você pode ter esse contato com as pessoas a partir desse aparato tecnológico. E sim, existem coisas caríssimas que você poderia investir, mas a verdade é que com pouco investimento, sem necessariamente ter um orçamento robusto, você consegue chegar a várias casas e gerar efetivamente um impacto digital. A nossa igreja não é, e talvez quando a gente fala, algumas pessoas podem desconfiar, mas a nossa igreja não tem um orçamento robusto. Mas a nossa igreja tem pessoas incríveis. A nossa igreja tem uma equipe incrível de voluntários. A nossa equipe de comunicação tem feito coisas impressionantes com os poucos recursos que nós temos. Por quê? Porque nós acreditamos que o novo paradigma do investimento missionário, ele é essencialmente tecnológico. E o que eu quero dizer com isso? É que a tentação, se você está se preparando para voltar aos cultos presenciais, ou se você já voltou, a tentação é de abandonar todo o avanço e todo o esforço que nós imprimimos nesse momento de pandemia para conseguir oferecer algo razoável a partir da tecnologia. E eu gostaria de te encorajar a não fazer isso. A não tratar, a partir do retorno dos cultos presenciais, aqueles irmãos que continuarão optando por permanecer nas suas casas como membros de segunda classe. Porque a verdade é que nós fizemos toda uma obra de convencimento de que o pessoal precisava assistir online. E aí, uma vez que a gente começa a retornar aos cultos presenciais, talvez a tentação do nosso coração seja dizer, mas agora a gente tem que estar aqui, porque o culto é presencial e online não é a mesma coisa, porque a igreja se reúne aqui. Bom, por que não pensar nos dois? Repito, eu sou pastor de igreja local, eu defendo o encontro, eu defendo essa realidade inegociável e insubstituível da presença, né, para usar esse elemento, essa expressão que a gente tem usado, dos cultos presenciais. Isso nunca vai acabar, isso não pode acabar, a gente não pode parar de lutar por esse encontro dos irmãos enquanto comunidade de fé, mas por que não pensar nessas duas realidades? Quem sabe alguns de vocês já faziam transmissões ao vivo antes da crise. Eu encorajaria que você continuasse fazendo. E que você não pensasse que agora só tem fé, ou só acredita na igreja, ou só está sendo fiel quem está vindo aqui. Bom, os irmãos têm várias razões para, quem sabe, não voltar tão cedo. Para citar alguns grupos, crianças não vão poder vir. Isso significa que algumas famílias não voltarão de modo tão imediato. Idosos, por serem grupo de risco, pessoas com diferentes comorbidades. Ou seja, nós temos que continuar sendo fiéis no exercício da nossa vocação e do nosso cuidado, gerando subsídios para a fé das pessoas, mesmo aquelas que continuam nos acompanhando de maneira remota. Então, eu repito, o novo paradigma do investimento missionário, ele passa, não é a única coisa, mas ele passa pelo investimento tecnológico. Nós precisamos entender que investir em tecnologia nesse momento é investir invariavelmente na pregação do Evangelho.
Uma outra coisa, para quem sabe colaborar com essa reflexão de vocês, é que algo que realmente me encanta é que nós temos nesse momento, e no mundo pós-crise, a oportunidade e o privilégio de devolvermos a igreja para o povo. Devolvermos a igreja para o povo. Porque ao passar pela reforma protestante, nós tivemos sim uma mudança grande, uma mudança significativa nos aspectos soteriológicos. A nossa teologia, ela foi resgatada no que diz respeito à salvação pela graça, que é pela fé somente, que é apenas através de Cristo, que é para a glória de Deus, que é apenas pelas Escrituras e não pela fala de homens, mas não necessariamente nós tivemos mudanças profundas nos aspectos eclesiológicos, dentro dessa percepção de clero e laicado. Ou quem sabe, já era tempo de nós repensarmos algumas coisas nesse aspecto do clero e laicado, porque é verdade que uma das declarações da Reforma Protestante, aquilo que essencialmente é bíblico, é original, mas foi resgatado, ao menos como fala na Reforma Protestante, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, cada discípulo de Jesus um sacerdote. Bom, Deus já havia prefigurado isso no seu chamado da nação de Israel, em Êxodo capítulo 19, versículos 3 a 6. Vocês serão para mim uma nação santa, um reino de sacerdotes. Pedro já havia falado isso no Novo Testamento, que nós somos esse povo escolhido, essa nação santa, nós somos esses sacerdotes. Então, isso está implícito na nossa fé, o sacerdócio universal de todo discípulo de Jesus. Mas nós sabemos que, quem sabe por construções culturais e percepções equivocadas, ainda há pessoas que pensam que nós, pastores, temos uma intimidade maior com Deus, que nós oramos de maneira diferente, que tudo tem que ser feito por nós, que nós evangelizamos melhor, que nós oramos melhor, que nós pregamos melhor. E aí muitos pastores, talvez por até alguma insegurança ou por perceber isso como um reforço da sua própria identidade, acabam permitindo que isso aconteça. Nós aqui, enquanto comunidade de fé, enquanto Calvary Campo, nós sempre lutamos pelo contrário. Eu sempre estou dizendo para as pessoas, olha, eu tenho um chamado que não é melhor ou pior do que o seu, ele só é diferente. O meu chamado é equipá-los para que vocês possam realizar a obra do ministério. É o que Paulo fala em Efésios, capítulo de número 4. Que o chamado da liderança da igreja, que foi concedida por Jesus Cristo à comunidade enquanto dons, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o nosso chamado é equipar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que eles não sejam mais meninos, para que eles possam crescer e amadurecer, alcançando a estatura de varão perfeito, varão pleno, Jesus Cristo. Então nós equipamos as pessoas, nós pastoreamos, nós alimentamos com a palavra de Deus para que eles possam compreender suas vocações, talentos, dons e cumprir a missão que Deus tem para eles e não gerarem uma realidade completamente infantilizada e dependente. Ou seja, nesse momento onde as nossas demandas aumentaram, nesse momento onde os atendimentos pastorais aumentaram vertiginosamente, nesse momento onde nós batalhamos sim com cansaço, angústia, aflições, esse é um momento incrível para nós devolvermos a igreja para as pessoas. Durante essa crise, logo no início dela, uma moça da nossa igreja chega para mim, para minha esposa, e fala, olha, nós já tínhamos um projeto, nós estávamos prestes a lançar, agora veio a crise, por que a gente não lança na crise mesmo, mas a partir de um núcleo um pouco diferente? Eu não teria tempo para explicar aqui, mas nós temos algo chamado Calvary Impact Hub, é um hub de negócios de impacto, é um hub de negócios sociais. O nosso desejo é servir a cidade, amar a cidade, através de vários núcleos de maneira holística. Mas essa moça vira para nós e fala, por que nós não lançamos, então, nesse momento de pandemia, um núcleo de mentoria e voluntariado? Falei, o que você quer dizer com isso? Bom, o núcleo de mentoria e voluntariado seria um núcleo de apoio à economia local. Porque com essa crise, muitas pessoas sofrerão dano financeiro. Muitas pessoas perderão seus empregos. Muitas pessoas terão que fechar as portas dos seus negócios. Então, por que a gente não junta mentores altamente capacitados para oferecer mentoria gratuita? Vamos ver no que dá.
E hoje nós temos, de modo muito resumido aqui nessa história, nós temos mais de 45 mentores cadastrados, de altíssimo gabarito, que oferecem mentoria gratuita para micro e pequenos empreendedores, para autônomos, para negócios locais. Às vezes as questões são subjetivas, ou seja, uma mensagem de ânimo, mas há uma mentoria muito qualificada e profissional. E o testemunho dessas pessoas, aliás, nós já ajudamos mais de 30 negócios, nenhum deles fechou. O testemunho dessas pessoas vem desde, puxa vida, é incrível pensar que nesse momento, onde cada um só pensa em si, vocês pensaram em nós. É esse tipo de testemunho que a gente tem recebido. Como também depoimentos de, vocês me ajudaram a repensar meu modelo de negócios. Vocês me ajudaram a ter um novo olhar para esse momento. Eu estou citando esse exemplo. Por quê? Porque nós temos pessoas capacitadas para isso. Aliás, eu creio que menos de 15 desses mentores são da nossa igreja. Ou seja, a esmagadora maioria, cerca de 2/3, não são da igreja. Por quê? Porque essa iniciativa que nasceu aqui ganhou a cidade. É isso que a gente acredita também. O evangelho e uma igreja que não é apenas para a cidade, mas uma igreja que trabalha com a cidade. E eu cito isso como exemplo de devolver a igreja para as pessoas. Eu caminho na supervisão, mas a verdade é que a operacionalização disso tudo, isso é feito pelas pessoas. E tem sido incrível ver o testemunho que tem sido gerado. Um outro testemunho interessante é que logo no começo, com essa questão das máscaras e altos preços de máscaras e depois escassez de máscaras, o pessoal começou a produzir. Alguém da igreja me mandou umas mensagens de WhatsApp, falou, pastor, nós temos costureiras na igreja. Aliás, nós temos uma microcooperativa de costura em uma ONG que nós temos em um bairro carente da cidade. E aí me falaram, pastor, por que você não fala com a professora responsável por esse projeto, que é da nossa igreja, e você pergunta se elas não podem fazer máscaras? Eu falei, nossa, excelente ideia. E eu mandei uma mensagem para essa moça. Eu falei, olha, não sei se você já pensou nisso, não sei como é que está seu tempo. Será que a gente não poderia produzir máscaras? E ela falou, pastor, a gente já produziu 500. Nós estamos produzindo outras 500. E depois das 500 máscaras, a gente já está produzindo jaleco para os profissionais que trabalham na Santa Casa de Campo Mourão. Se eu fosse um pouco mais inseguro, eu perguntaria, por que você está fazendo tudo isso sem falar comigo? Com pessoas da igreja? Mas porque eu acredito em devolver a igreja para as pessoas, a minha alegria foi em saber que, no bom sentido da expressão, eu perdi completamente o controle. Ou seja, quando nós ensinamos as pessoas a serem discípulos de Jesus e a cumprir a sua missão na cidade, amando e servindo, eles vão. Nem toda ação precisa ser institucional, porque agora cada membro é um sacerdote. Cada membro da igreja é um discípulo de Jesus Cristo em missão no mundo. Essa é a nossa visão como comunidade. Gerar discípulos de Jesus Cristo em missão no mundo. Aliás, essa moça que coordena o projeto de costura, quando eu falei, nossa, eu me sinto tocado em saber disso, ela vira e fala, mas é o que a gente tem aprendido no Evangelho. É o que você tem nos ensinado. Então, que oportunidade incrível de devolver a igreja para as pessoas. E que oportunidade incrível de mostrarmos algo tão simples e tão óbvio, mas que precisa ser dito, que nós somos humanos, que nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Aliás, essa semana eu estava numa reunião pelo Zoom, online, como todas que temos feito, com a nossa liderança. E aí um dos líderes falou, olha, nós precisamos ter uma leitura melhor da igreja e se certificar de que todo mundo está amparado, acompanhado, porque nós geramos um cadastro, um recadastramento da membresia, bem completo, para nos certificarmos que todo mundo estava bem, estava amparado, conectado à comunidade, amparado em todos os sentidos. Espiritual, até material, está precisando de cesta básica, está tudo bem. E aí um desses irmãos falou desse aspecto mais do coração. E ele falou, quem sabe entrar em contato com essas pessoas. E aí outro já vira e fala, não, é verdade, mas por que a gente não partilha essa função? Entre nós, diferentes líderes de ministério, diferentes líderes de pequenos grupos. Eu olhei e falei, seria incrível. E esse mesmo irmão vira para mim e fala, porque, pastor, você não pode fazer tudo sozinho. Não é justo que você faça tudo sozinho. Eu falei, amém. Obrigado. Nós precisamos admitir que nós somos humanos. E que nós não podemos fazer tudo sozinho. Mais do que isso, que nós não devemos fazer tudo sozinhos. Seria um pecado contra a comunidade.
Como disse Calvino, a igreja é uma incubadora de virtudes. Tem tanta gente boa e talentosa, então vamos devolver a igreja para o povo. Vamos lembrá-los que, por mais que o prédio está fechado no domingo, nós continuamos sendo igreja de Jesus no dia a dia. E por fim, eu encerro dizendo que esse é um momento onde nós podemos enfrentar os desafios do atual momento sem perder a esperança na consumação da história. Esse é, quem sabe, o meu maior encorajamento para você. Eu sei, nós temos desafios enormes. São reflexões profundas. São tomadas de decisões todos os dias. São pessoas angustiadas, com ansiedade, com depressão. São questões que demandam a nossa atenção. E sim, nós devemos encarar todas essas coisas com coragem, com o poder do Espírito Santo de Deus. Nós devemos enfrentar os desafios do atual momento, mas sem jamais perder de vista que a nossa esperança está na consumação da história. Porque a tentação do nosso coração pode ser ficar tão impressionado com o atual momento histórico e esquecer que a consumação da história é onde efetivamente está a nossa esperança. Meus irmãos, não é a primeira dificuldade que o mundo passa e, sobretudo, que a Igreja de Cristo passa. A Igreja de Cristo, nos seus 3 primeiros séculos, enfrentou perseguição. A Igreja é padecente. A Igreja caminhou em meio ao martírio. A Igreja, de certa forma, em muitos lugares, ainda sofre perseguição. E nem é o que nós temos sofrido hoje. Não temos sofrido perseguição nesse momento enquanto Igreja. Nós temos lidado com aflições e angústias. Isso é outra coisa. Que, aliás, Cristo nos lembrou no Evangelho de João que nós poderíamos passar por aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Portanto, não é a primeira dificuldade, não será a última, mas foi Cristo que nos disse que a igreja haveria de prevalecer até o fim. Porque um dia Ele vai retornar para buscar a sua igreja pura, santa e imaculada. O que eu gostaria de te lembrar, que você jamais esquecesse, não importa a aflição e a angústia, é que nós conhecemos o final da história. E o final da história nos diz que eu e você estaremos lá. Gente de toda tribo, de toda raça, de todo povo, de toda língua, de toda nação, com Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e o autor e o consumador da nossa história. Que Deus te abençoe.